E a ilha espanhola de Maiorca também está sofrendo com os efeitos de uma grande tempestade. 12 pessoas morreram por causa das enchentes. Várias casas foram tomadas pela lama. O astro do tênis, Rafael Nadal, foi visto com um rodo ajudando a limpar a cidade de San Lourenço des Cardassar. Essa é a maior tragédia causada por chuvas em Maiorca nos últimos 25 anos. O governo da ilha anunciou 3 dias de luto e pede à esfera federal a declaração de Maiorca como zona catastrófica. As ruas históricas de Maiorca viraram um grande depósito do que foi destruído pela inundação. A água alcançou 1 metro de altura, levando carros e tudo que encontrava pela frente. Alguns dos 12 mortos, como um casal de britânicos, estavam em veículos arrastados pela correnteza. Deve chegar com ventos de mais de 230 km por hora. Pode causar ondas de até 10 metros no oceano, que vão fazer o nível do mar subir até 4 metros na costa. As inundações devem cobrir casas inteiras. So what does that look like? Well, let's show you. Imagine this. Imagine 3 feet of storm surge right here. Now, if this amount of water catches you by surprise, it's too late to evacuate. Cars are floating around and floating away. There's large objects in here that could knock things down with a battering ram-like force. Now, there's no way, again, to evacuate with this kind of storm surge. But we know there's going to be places with more than 3 feet. Imagine 6 feet of storm surge. Now, this completely floods out the first floors of homes and businesses, and the only way to escape that is to move to the higher floor of a building. Now, unfortunately, there are going to be places that get more than 6 feet of storm surge flooding. Imagine this, 9 feet and even beyond of flooding, of inundation. This is practically not survivable. So please follow the advice of your local officials when they ask you to evacuate. And if you have any questions about what evacuation zone you're in, if you need to go and where you need to go to floridadisaster.org. And by all means, everybody, please stay safe. Depois de varrer o noroeste da Flórida, o furacão Michael virou tempestade tropical e inundou áreas da Geórgia, das Carolinas do Sul e do Norte e ainda causou estragos em partes da Virgínia. Agora, Michael está fora do território americano, sobre o Oceano Atlântico. 2018 entrará para a história como um dos anos em que os Estados Unidos mais sofreram desastres naturais. E isso antes mesmo da passagem do furacão Michael. Até setembro, o país já tinha sofrido com 2 grandes nevascas, dezenas de incêndios na costa oeste, seca no centro-oeste, tornados e pelo menos um outro grande furacão, que custaram ao país mais de 11 bilhões de dólares. Quase 400 pessoas morreram na Indonésia após um forte terremoto seguido de tsunami. O número de vítimas pode aumentar. Entre os 7 mil, o número de mortos no terremoto seguido de tsunami na Indonésia há 10 dias. Pelo menos 832 pessoas morreram na Indonésia depois do terremoto seguido de tsunami que sacudiu a região. Autoridades temem que este número aumente à medida em que as equipes de resgate cheguem a comunidades isoladas pelo tremor. Mais de 1,5 milhão de pessoas foram atingidas pelo terremoto seguido de tsunami na Indonésia, de acordo com estimativas da Cruz Vermelha. Equipes de resgate trabalham sem descanso nas buscas por sobreviventes na cidade de Palu, a mais castigada. Os socorristas dizem que ainda podem ouvir gritos de socorro vindos dos escombros. Hotéis, shoppings, casas e até uma mesquita ficaram destruídos. Uma ponte foi levada pelas águas e a principal avenida de Palu ficou isolada após um deslizamento de terra. Um relatório das Nações Unidas divulgado hoje
alertou sobre os riscos que a população mundial está correndo se não conseguir conter o aquecimento global. Desde que as indústrias viraram um motor da economia no século XIX, o mundo aqueceu 1 grau. Agora a ONU alerta que a gente tem que fazer o maior esforço da história para limitar o aquecimento até 2030 a só mais meio grau. E mesmo esse aquecimento de meio grau pode causar transtornos gigantes. O nível do mar vai subir e de 31 a 69 milhões de pessoas devem ser afetadas. 14% da população do mundo vão enfrentar superondas de calor. As condições do tempo desencadearam uma tragédia no sul da França entre domingo e esta segunda-feira. Chuvas torrenciais deixaram vários mortos. O Ministério francês do Interior advertiu que o número de vítimas deve aumentar. As inundações, as mais intensas na região desde 1891, também provocaram muitos danos. De acordo com o Serviço de Meteorologia, as precipitações em Aude equivalem a 3 meses de chuva em poucas horas. A tempestade Leslie agora está no norte da Espanha. Leslie era um furacão de categoria 1, mas perdeu força logo antes de tocar o solo ontem à noite. A tempestade tocou o solo em Portugal. Por lá, 300 mil pessoas estão sem luz e 27 pessoas ficaram feridas. Uma das áreas mais afetadas foi a capital, Lisboa. Chuvas torrenciais causaram inundações e deslizamentos de terra na ilha de Sumatra, oeste da Indonésia. Dezenas de pessoas morreram e muitas ficaram desaparecidas. Casas foram destruídas e ruas inteiras foram tomadas por lama. Os mortos incluíam 11 estudantes de um internato islâmico na cidade de